Tarde, Joelma. Boa tarde, Fabiola. Que bom estar de volta ao estúdio aqui. Não é? Já estava com saudade desse ao vivo. Vamos ver. O assunto que nós vamos falar hoje são esses kits que estão sendo distribuídos pelo governo para que a educação sexual ela seja vista de uma maneira menos polêmica nas escolas, seria isso? Sim. Em São Paulo, né, um pai educador levantou a polêmica de que a filha dele, aos 12 anos de idade, tinha chegado em casa com colocações medrosas sobre aulas de educação sexual. E isso fez com que sexólogos, educadores sexuais, professores, começassem a visualizar isso de uma forma diferenciada. Porque realmente sexualidade é vida e nasce conosco. Mas a forma como a educação sexual se dá em casa e é continuada na escola é que dá o equilíbrio. Na realidade, a educação sexual é feita em casa e a orientação sexual é feita na escola. Uhum. Como a criança e o adolescente hoje em dia, ele passa um tempo integral imenso na sala de aula ou no âmbito escolar, o que acontece? Eles levam muitas curiosidades e compartilham muito. Então, a história dos kits que foi levantada é que objetos de sexualidade estão sendo usados para dar aula, que são necessários, Fabiola. Por quê? Porque ajudam no entendimento desse jovem. Exatamente, porque se fala muito, use a camisinha, use o preservativo, Perfeito. tanto feminino quanto masculino, e não se ensina como usar. Pois é. Né? E a gravidez indesejada continua acontecendo, o número de DSTs e AIDS ampliando, e a gente assim já não sabia mais como fazer para que a ideia de cuidado, de responsabilidade e segurança fala-se tanto, mas faz-se muito pouco. Uhum. Então, eu trouxe um dos kits que a gente utiliza, hoje eu trouxe o de planejamento familiar e reprodutivo, porque é um kit para os pais que estão em casa agora, visualizarem que nada mais são do que, por exemplo, em loco, olha só o quadro que a gente usa. Os contraceptivos, para ensinar. Então, isso é passado para o aluno na sala de aula, depois de uma explicação técnica. Então, a gente mostra a camisinha, né, o gel espermicida, a pílula, a camisinha feminina, que ainda não é conhecida pela maioria da população, o diafragma, a droga injetável, que também é contraceptivo, o DIU, dispositivo intrauterino, enfim, nada demais. Agora, a polêmica se instituiu porque a professora precisou colocar na aula o pênis de borracha. E muitos alunos se envolvem na brincadeira, riem, né, fazem aquela fantasia toda, porque é coisa de criança e de adolescente, brincar com tudo. Cabe ao educador, ao professor que está preparado para isso, conduzir a brincadeira e até aproveitar o momento. Olha como eles são curiosos. Ensinou a colocar a camisinha. Isso não é feito com crianças, e sim com pré-adolescentes e adolescentes. Hoje é um erro imaginar que os adolescentes não estão curiosos ou não sabem nada. Os pais que estiverem pensando que os seus filhos não pensam ou conversam sobre isso, estão enganados. Porque eles estão muito curiosos. Fabiola, eu chego nas escolas aqui em Alagoas e levo um caderninho, onde eu puxo as folhinhas pequenas, aquele bloquinho de notas, e dou para que eles coloquem uma perguntinha, porque tem 50, 60 numa sala. Eles arrancam a folha do caderno. Em cada aluno eu consigo ter 10, 15 perguntas. Quer dizer, eles estão amplamente curiosos e cheios de dúvidas. Exatamente. Aí depois que surge, por exemplo, uma gravidez indesejada, aí um problema que já poderia ter sido resolvido antes com essa questão do diálogo, acaba se transformando ainda maior, né? Ficando ainda maior. Perfeitamente. Porque o jovem hoje, ele não quer só falar de DST, AIDS e gravidez. Ele quer falar de emoções. O jovem quer falar de sentimento, ele quer falar de relações, ele quer falar de amor e de afetividade. E não encontra muitas vezes isso nos pais. A gente já citou isso várias vezes aqui no programa, com muita responsabilidade, às vezes até essa criança que está assistindo. Não temos a intenção de antecipar a sexualidade de ninguém, muito pelo contrário. E nem de concorrer com a educação do lar. Muito pelo contrário, é para somar. Porque a mídia oferece muita coisa, a internet está nas nossas casas, nas lan houses, e eles têm acesso. E são muito curiosos. E às vezes sabem mais do que o que a gente imagina. E aprendem da maneira errada. Errada. Que é pior. Esse é o maior pecado. Então, as escolas que realmente estão tendo esse cuidado de educar sexualmente, levando os kits, o que é que eu indico para esses pais, essas famílias? Vão até a escola, procurem ver como é que isso acontece, com o educador que está lá, com a direção. Tenho certeza
que a coordenação da escola vai ter o maior prazer de discutir isso com ele e de ensinar adequadamente para que tenha uma sexualidade saudável, feliz e, como a gente sempre preza aqui, responsável, segura. Ok, Joelma, muito obrigada mais uma vez. Está aí o recado para os pais. Obrigada. Obrigada também.